Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva, vamos fortalecer ainda mais o nosso canal, que já é um sucesso no YouTube. Se inscreva, dê aquele like e faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade no seu canal YouTube Eli Correia Oficial. E não se esqueçam que no rádio, às 2 da tarde, Rádio Capital 1040M e Capital FM 77.5, também temos a Carta da Saudade às 2 horas, no canal YouTube Eli Correia Oficial. Quando a falta de amor é capaz de provocar uma tragédia. Eu acredito que o ódio não nasce com as pessoas. Esse sentimento é despertado na medida em que o tempo vai passando e pela maneira que as pessoas são tratadas. Acho que foi justamente a falta de carinho, a falta de atenção, que acabou transformando a vida de meu irmão Mauro em uma vida cheia de rancor, de amargura, de revolta, e acabou o transformando em uma pessoa sem sentimentos, uma pessoa ruim mesmo, e que o levou a cometer uma atrocidade. Quando eu estava com 5 anos de idade, meu irmão estava com 4. Nossa mãe acabou fugindo de casa com a gente, pois não aguentava mais os maus tratos do meu pai. Saímos de Belo Horizonte, onde eu e meu irmão nascemos, e viemos para São Paulo. Minha mãe saiu de lá trazendo apenas algumas roupas e a esperança de uma vida melhor na maior cidade do país, São Paulo. Com sacrifício, mamãe acabou conseguindo o emprego. Meu irmão e eu ficávamos em uma creche. E com o passar do tempo, as coisas começaram de fato a melhorar em São Paulo. E foi exatamente nessa época que a minha mãe conheceu e se amigou, como se dizia antigamente, se amigou com um homem chamado Heitor. E passamos a morar na casa desse homem. Ele tratava minha mãe relativamente bem. Eu também não posso reclamar. Porém, com meu irmão Mauro, esse homem, o nosso padrasto, então, ele não tinha paciência. Por qualquer coisa, ele perdia a calma. Logo de cara, Heitor se mostrou irritado com meu irmão, nervoso com meu irmão. Qualquer coisinha já era motivo para Heitor, bater, dar uns tapas em Mauro. Não demorou muito para dar safanões, cascudos. As brigas entre nosso padrasto, Heitor, e mamãe começaram a acontecer também por essas atitudes dele para com o nosso irmão Mauro. Minha mãe não gostava do jeito que ele, Heitor, tratava o Mauro. Ela ficava revoltada, dizia que ele não deveria tratar Mauro assim, não poderia tratar o meu irmão daquela maneira, daquela forma. Afinal, ele era apenas uma criança que sentia era a falta do carinho de um pai, da atenção e todos os cuidados que um pai oferece a um filho. Mas aí o meu padrasto dizia: esse pestinha aí não tem futuro. Esse moleque, olha, já é ruim com essa idade. Imagina quando tiver maior. Vai virar bandido, vai ser um marginal. E esses cascudos que eu dou nele, esses safanões que eu dou nele, é por conta do que ele já vai ser lá na frente, que eu tenho certeza, vai ser bandido, vai ser marginal. É nisso que ele vai se transformar e é por isso que ele já apanha desde cedo. Acontece que minha mãe também não tinha muita paciência com a gente, principalmente também com meu irmão. Ela não gostava que Heitor batesse nele, mas ela própria vivia batendo em meu irmão. Minha mãe não era lá um exemplo de mãe. Era uma mulher um pouco relaxada com a gente, com a casa, sempre irritada, sempre nervosa também, e com a desculpa de que vivia cansada por trabalhar muito. A minha mãe continuava com Heitor.
Eu e meu irmão, com aquela idade, já entendíamos que aquele homem não era bom nem para nossa mãe e muito menos para nós. Já tínhamos o trauma de tudo o que havíamos sofrido com o nosso próprio pai lá em Belo Horizonte. E não esperávamos que esse homem aqui em São Paulo, com quem a minha mãe se amaziou, fosse nos tratar dessa maneira. Só que mamãe gostava dele. Mamãe realmente gostava de Heitor. E ainda acreditava que um dia seria feliz com ele. Meu irmão era realmente arteiro. Era um menino sapeca. Sim, difícil de controlar. Mas era uma criança. Era uma criança. E conforme o tempo ia passando, meu irmão Mauro ficava ainda mais arteiro. Sabe, da maneira que ele estava sendo criada, o deixava revoltado e principalmente peralta. E era completamente ignorado pelo nosso padrasto. Era tratado de forma diferente pela nossa mãe. Porque com o jeito do Heitor tratar meu irmão, a minha mãe também ficava irritada, nervosa e acabava tratando meu irmão também, sabe, muito mal. Ignorado por um, tratado mal por outro. Quando minha mãe via Heitor brigando com Mauro e tentava pedir para ele, o nosso padrasto, não tratar meu irmão daquela forma, a briga entre os dois era certa. Heitor e minha mãe discutiam. Ele ofendia minha mãe, ofendia meu irmão. E Mauro chorava muito, chorava assustado, chorava acuado e ficava muito, mas muito sentido com aquela forma de ser tratado. E não entendia por que aquele homem o odiava tanto. E foi dessa forma que meu irmão foi crescendo. Um menino triste, um menino assustado, um menino mal amado. Quando via o nosso padrasto entrando em casa, ele já ficava morrendo de medo de levar cascudo, de levar safanões. Em relação à nossa mãe, ele também tinha medo dela, pois apesar dela defendê-lo, não gostar que Heitor tratasse o meu irmão daquela maneira, ela própria também não fazia diferente e vivia batendo em Mauro. Meu irmão estava agora com 11 anos de idade. Dentro de casa nada havia mudado. Meu padrasto continuava tratando meu irmão daquela forma, sem nenhuma paciência, e sempre dizendo que ali estava um futuro marginal. Não tenho dúvida, aqui está um futuro bandido com certeza. Sempre tratando assim, com violência, com indiferença, batia nele por qualquer motivo. E a minha mãe, talvez também nervosa, acabava batendo nele também. E sempre gritando. Mamãe sempre gritando, tratando meu irmão completamente diferente do que me tratava. Talvez por aquele clima que Heitor criava com Mauro, a minha mãe também, sem saber o que fazer, se revoltava. Um dia meu irmão acabou arrumando uma briga na escola. Coisa de menino, nada demais. E quando ele chegou em casa trazendo o bilhete da advertência, nosso padrasto viu. A coisa ficou feia demais. Naquele dia, meu irmão acabou levando uma surra de verdade, mas uma surra mesmo. Heitor bateu em Mauro de cinto, deixou meu irmão marcado. Até sangue saiu daqueles vergões que ficaram. E quando minha mãe chegou em casa e soube da advertência da escola, e soube também que Heitor havia mais uma vez batido nele, ela ficou irritada, ela ficou assim, possessa, ficou fora de si, e foram tapas, puxões de cabelo, beliscões, e na verdade ela só parou porque eu, com dó do meu irmão, fui pra cima dela. Mãe, pelo amor de Deus, para de bater no Mauro. Olha, vê, o Mauro já apanhou do Heitor, quer dizer, do meu padrasto, né? Mauro já apanhou do Heitor e agora tá apanhando da senhora, mãe. Calma, não faz mais isso com o Mauro, chega! Meu irmão foi para o quarto chorando muito. Ele estava com marcas pelo corpo todo e eu fui atrás. Queria fazer alguma coisa por ele, mas ele se trancou e disse que queria ficar sozinho. Minha mãe ainda me deu uma bronca.
Disse que não era para eu ficar agradando o Mauro, porque por causa disso que ele é esse menino que é, sabe? Então não tem que ficar agradando ele não. E se você quer saber, o teu padrasto acho que tem razão. Acho que ele tem razão. Essas surras aí são mais do que merecidas. E o que você quer saber? Eu dou razão pro Heitor. Eu dou razão pro seu padrasto. Logo, logo, esse menino vai se tornar no marginal. Eu já começo também a ter certeza disso. Se não educar agora, se não cortar as asas agora, vai ser com certeza um bandido. À noite, meu irmão saiu do quarto. Foi até a cozinha. Tomou um copo d'água e voltou para o quarto. Eu estava fazendo a lição, ali mesmo, na mesa da sala. Minha mãe e meu padrasto sentados no sofá assistindo TV. E naquela noite, eu fiquei muito assustada com a maneira que meu irmão olhou para a mamãe e para o nosso padrasto. Eu fazendo lição, ele sai do quarto depois de ficar um bom tempo trancado ali, vai na cozinha beber um copo d'água e quando volta, ele olha para a mamãe com um olhar e olha para o meu padrasto, para o nosso padrasto, mas assim com um olhar que eu senti medo. Me deu até um gelo na espinha. Eu nunca havia visto um olhar daqueles em meu irmão. Sabe quando uma pessoa parece possuída? Ele olhou para os dois, mas de um jeito que mostrava tanto ódio. Ele ficou parado alguns segundos, olhando os dois ali sentados no sofá, assistindo televisão. Ele ficou olhando daquele jeito e depois voltou para o quarto. Incrível como aquilo mexeu comigo. O olhar do meu irmão parecia ser um olhar endemoniado, um olhar das trevas, um olhar de quem está sentindo um ódio e no fundo tem vontade de fazer alguma coisa, tipo assim, isso não vai ficar assim. Sabe quando uma pessoa olha e diz, olha, isso não vai ficar assim, vocês vão ver do que eu sou capaz de fazer. Foi isso que eu senti no olhar de meu irmão para o nosso padrasto e para minha mãe. Quando terminei minha lição, guardei todo o meu material escolar, eu fui para o quarto chamar meu irmão para comer alguma coisa, que até então ele não tinha jantado. Depois que ele apanhou de Heitor e apanhou de mamãe, ele se trancou no quarto. Só saiu aquela hora para tomar aquele copo d'água na cozinha. Então agora que eu terminei minha lição, ele continua lá trancado, eu falei, Mauro, vem comer alguma coisa, você não jantou. Só que ele já estava dormindo. Eu então entrei no quarto, eu o cutuquei e ele disse que estava sem fome e que queria dormir. Bom, logo depois eu fui também para o quarto. Em seguida, meu padrasto e minha mãe foram para o quarto deles. Eu só sei que acordei de madrugada, com meu irmão levantando, e perguntei se estava tudo bem, se ele estava com fome. Ele disse que não, eu estou com sede. E foi beber outra vez água. Eu virei para o canto e dormi novamente. E então eu acordo ouvindo gritos desesperados. Eu acordo assim, escutando, socorro, socorro, socorro. Assustada, não vi meu irmão no quarto dele. E quando saí do meu quarto, eu vejo aquela claridade toda vinda do quarto da minha mãe, do quarto do meu padrasto. Me aproximei, quando vejo o meu irmão saindo correndo de casa. Os gritos ensurdecedores. Entro no quarto da minha mãe e a cena é inacreditável.
Minha mãe e meu padrasto rolavam no chão com seus corpos em chama. A cama, os cobertores, travesseiros, todos queimavam. Eram labaredas que saíam. E por mais que eles tentassem, não conseguiam escapar do fogo, não conseguiam apagar aquele fogo, aquelas labaredas. Eu tentei ajudar minha mãe, eu tentei ajudar o meu padrasto, mas não havia o que fazer. O fogo já havia tomado conta de todo o quarto, inclusive tomado conta deles. É quando então eu saio correndo para a rua pedindo socorro. Socorro, socorro, a minha casa está pegando fogo, socorro, socorro. É quando eu vejo meu irmão lá na rua, olhando para trás e sorrindo. Mauro! 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 Ele olhou mais uma vez, sorriu e desapareceu. E aí que eu pude entender que tudo aquilo que estava acontecendo na minha casa havia sido ele o causador de tudo aquilo. Aquela madrugada de pesadelo foi a última vez que eu vi o meu irmão Mauro. Depois daquilo, nunca mais eu tive notícias dele, nem sequer uma pista para onde ele possa ter ido. Mesmo minha mãe e o meu padrasto socorridos, não houve jeito. Eles vieram a falecer, vítimas daquelas chamas, vítimas daquele fogo provocado pelo meu irmão. Naquela madrugada, quando eu acordei, ele indo para a cozinha pela segunda vez tomar água, e eu virei dormir novamente, ele voltou com aquele galão de álcool que já havia preparado. Entra no quarto de nosso padrasto Heitor e de mamãe e espalha e joga sobre eles, sobre a cama, cobertor, enfim, joga sobre eles aquele galão inteiro de álcool. E acendeu o fósforo. Foi uma loucura. Hoje eu me pergunto, se Mauro tivesse sido bem tratado, se Mauro tivesse recebido amor, carinho, tanto por parte de padrasto como também por parte de mamãe, não teria tido outro comportamento? Aquela revolta, aquele ódio que, aliás, eu percebi no seu olhar, haveria de culminar com aquela tragédia. Ele arquitetou, ele planejou e executou. Sinceramente, eu sinto, dentro de mim, eu acho que ele não teve culpa do que fez. Ele era ainda uma criança que foi sempre tratada mal. Nunca teve o carinho nem do pai e nem do padrasto. E pior, nem mesmo de minha mãe. E acabou se transformando naquele que muitas pessoas chegaram a chamar de monstro. Como um menino ainda teve coragem de fazer o que fez? Como alguém tão novo, diziam as pessoas, foi capaz de cometer tal atrocidade? Mas de verdade é que ninguém sabe como meu irmão foi criado, como ele foi tratado. Não se justifica o que fez, mas antes de condenar, é preciso saber o que ele sofreu. Esta é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Quando a falta de amor é capaz de provocar uma tragédia. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.